Fé é uma palavrinha tão pequena, mas é tão poderosa, né? Eu vou falar o que é a fé, para que serve a fé, e quais os tipos de fé. Sim, quais os tipos de fé. Porque a fé teria que ser única, baseada nas escrituras sagradas, né? Mas nós temos a negócio de inventar coisas, criar coisas para nós. E então existem alguns tipos de fé que não são baseadas nas escrituras sagradas. E antes de começar a falar sobre a fé, quero deixar uma pergunta para vocês, para que possam refletir. E é o seguinte: em quem ou onde está a sua fé? Você tem depositado em alguém ou tem depositado em alguma coisa a sua fé? Então vamos lá. No Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Está vendo que aqui na própria Escritura já fala que o povo já tem entregue a fé a Deus em outras coisas, confiando em outras coisas e não somente em Deus. Mas nós que somos cristãos, dependemos de Deus, cremos e temos a fé focada justamente nele, como diz na palavra de Cristo. Perdão, estou um pouco rouco. Fé é dependência total de Deus. Sim, a dependência total de Deus depende simplesmente da nossa fé, porque se não tivermos a fé, não conhecemos a Deus, não dependemos dele, não aceitamos a escritura dele. E a definição da fé bíblica, o que consta nas escrituras sagradas, o que diz em Hebreus 11:1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok? Isso é o que fala as escrituras sagradas. E nas escrituras sagradas, no Antigo Testamento, o povo, para ter a fé, eles precisavam ver a coisa acontecer primeiro, depois criam e sabiam, e fortalecia ou criavam a fé neles, né, a partir dessa hora, né, porque viram. Agora já no Novo Testamento, não, nós temos que crer, acreditar realmente que essa coisa existe, mesmo que a gente não veja. Você vê que é diferente. No Antigo, eles tinham que ver para acreditar. Hoje não, nós acreditamos, só depois a gente vê. Então, essa que é a diferença do antigo para o novo. E é uma definição bíblica para nós justamente isso, é crer, para a gente ver, isso é ter a fé. E sabe que todo cristão que nasceu de novo, teve a vida entregue a Cristo, mudou o seu jeito, tem a fé realmente bíblica? É uma pergunta também que eu deixo para vocês. E vou citar o que está em Romanos 12:3, que diz o seguinte: porque pela fé que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense em moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, somos novas criaturas, somos cristãos, somos filhos de Deus hoje, então Deus deu a fé para cada um. Então, realmente, nós temos que ter realmente a fé bíblica, esquecer as que a gente tinha antes, pensar em algumas coisas, achando que era fé. Ok? E qual a importância da fé? Ela tem importância para a gente, porque a fé ela é importante para que a gente possa realmente caminhar conforme a vontade de Deus para nós e fazer o que é definido por Cristo para nós. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então a importância, né, da fé para a gente é isso, que é através dela nós nos aproximamos de Deus e agradamos a Deus tendo essa fé, porque Ele nos deu a fé. Então basta somente a gente desenvolver esse lado e não ser como Tomé, né, que precisou ver para depois crer. Não podemos ser assim. E só assim usufruímos das bênçãos que Deus tem para nós, porque é pela fé que acreditamos nas Escrituras, é pela fé que sabemos que Deus existe, então é pela fé
que vamos receber as bênçãos que Deus determinou nas Escrituras para nós. Agora, tem 3 tipos de fé que eu quero falar com vocês nessa etapa aqui agora, seria a fé bíblica é, a fé bíblica não é, a fé em outras palavras. Então, são 3 tipos de fé que eu tenho determinado aqui, vou estar passando. A fé bíblica é crer na palavra de Deus, falar, agir e viver de acordo com ela. Aqui é um ponto forte que eu vejo isso aqui, porque às vezes o cristão, ele crê na palavra, fala da palavra, mas não age, não vive de acordo com ela. Aí não é interessante. Que o ponto forte aqui é agir e viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante. É assim que Deus quer que nós façamos. A fé dirá a respeito de si mesmo tudo quanto a palavra diz, porque a fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Então a gente tem, igual eu falei, tem que ter a fé para acreditar na palavra e acreditar que Deus realmente existe. Agora o outro ponto, a fé bíblica não é. Aqui eu vejo os interesses nossos, achando que isso é fé. Simplesmente um desejo? Não, não é, isso não é fé. Isso é vontade nossa. Um pensamento positivo? O pensamento positivo ajuda a gente, mas não é fé. Não é coisa que consta nas Escrituras. A esperança também coisa nossa. Não coisas que vai nos levar realmente a acreditar que essa fé é a fé que está nas Escrituras. Agora, a fé, em outras palavras, essa não está realmente nas Escrituras, mas dá um embasamento das Escrituras para que a gente possa ter ela em outro sentido, mesmo que não venhamos distorcer, porque o que está na Escritura é o ponto fundamental. A fé é o alimento que nutre e fortalece nosso espírito. A fé é uma habilidade do espírito. A fé quem aproxima do homem de Deus. A fé é quem aproxima o homem de Deus. Através da fé que nos aproximamos de Deus. Ok? E a outra aqui, eu tinha esquecido, são 4, né? A fé errada. Essa eu vejo uma das mais complicadas, porque a Bíblia tem a fé conforme a Bíblia, tem a fé que não é bíblica, a fé em outras palavras, mas essa aqui, a fé errada, eu acho que pesa muito mais. Por quê? A fé errada é buscar coisas que não agradam a Deus e não estão nas Escrituras. Quer dizer, isso aí já vai contra tudo que Deus colocou, a direção que Ele nos deu. Por isso, eu digo, como exemplo aqui, amuletos que as pessoas às vezes guardam para ter, acreditar que aquilo vai te ajudar. Romã, $1 que a gente coloca na carteira, na bolsa. Isso é uma fé errada nisso, não vai te ajudar em nada. Confiar em homem, não na palavra de Deus. Eu digo isso porque às vezes você recebe um laudo de um médico, porque você acredita que o médico estudou para isso, ele tem condições de fazer, e isso te abate. E você está acreditando justamente no homem ali, e deixa a fé bíblica mesmo, que é acreditar na sua cura, no seu modo de ver os seus problemas. Onde tem que estar a sua fé, a nossa fé? Onde que ela tem que estar? Em João 14:1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, a nossa fé tem que estar realmente em Deus, em Jesus Cristo, e hoje o Espírito Santo conosco aqui, né? Então, a nossa fé tem que estar somente lá com eles. Não podemos pensar, tentar fazer alguma coisa no nosso modo, isso não vai ser fé. Outra coisa também, como tem que ser nossa fé? Como que ela tem que ser? Porque a gente acredita, tem a fé e tudo, mas qual jeito de realmente a gente tem que exercer essa fé? A fé deve ser motivo e combustível diário de quem crê na obra da redenção de Cristo na cruz. Se você
crer que Cristo fez tudo isso por nós. Isso tem que ser a motivação e o seu combustível, já não digo bem assim, diário, a cada segundo da nossa vida, que nós temos que estar o tempo todo ligado a Cristo, a Deus, né? E reconhecer realmente essa obra maravilhosa que Ele fez na cruz e por nós. E a fé é nossa, nós não podemos deixar ela retroceder. Isso não agrada a Deus, porque a gente está andando para trás, como nós falamos, né? Em Hebreus 10, 38 e 39 diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ela recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está vendo aqui? Deus já não fala através da palavra dele, sem retroceder, perder a confiança, duvidar, seja o modo que for. Ele não tem prazer nessa fé nossa, ele não tem prazer em nós quanto a isso, porque nossa fé tem que estar crescendo cada vez mais tem que ser, ela tem que aumentar. Aqui a gente pode ver, não sei se já leu tudo isso nas escrituras, né? A fé de Raabe, que era uma meretriz, ela creu de ouvir falar em Deus, ela não tinha essa presença, não tinha esse contato, vamos dizer assim, né? Em Hebreus 11, 31 diz, né? Pela fé, a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espias. Foi quando o povo estava voltando do Egito e ia para a terra prometida que Deus deu a eles, né? Então a Raabe, essa fé foi muito forte. Eu vou falar depois dela e de Noé, que as duas nós estamos comentando aqui. E a outra coisa é, nem todos têm fé bíblica, porque há diferença da nossa fé, o que a gente pensa, o que a gente acha, e acha que isso é uma fé, como eu já comentei antes, e não é. E nós temos que ter realmente a fé focada nas Escrituras Sagradas. A fé tem que ser a fé bíblica realmente. 2 Tessalonicenses 3:1 nos diz o seguinte: nos demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Deus deixou a fé para todos, mas nem todos vão ter essa fé, porque não crê na palavra de Deus, né? Então não vai ter essa fé realmente, essa fé bíblica, que acreditar. Mas Deus abriu para todos, como Ele fez na cruz, né? Para salvar a todos, mas nem todos querem, né? Acha que não há necessidade, então a gente não tem como falar nada. Mas a nossa fé tem que ser a fé bíblica, realmente crendo no que a palavra diz. E como obtemos fé? Em Hebreus 11, Hebreus 11, 6 e 7 nos diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E vem a fé de Noé aqui, né? Realmente, coisa que ele nunca tinha visto. Ele deu crédito ao que Deus falou. Mas eu vou estar comentando na próxima ministração, falando, igual eu falei de Raabe e Noé, eu vou estar comentando na próxima agora. Aí vou entrar mais em detalhes sobre isso, né? A fé brota da palavra de Deus. É o que eu já falei, né? A gente tem que realmente acreditar na palavra de Deus, e através da palavra de Deus que vamos ter fé e vai aumentar a nossa fé, né? Em Romanos 10, 16 e 17 diz o seguinte: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar ouvindo a palavra de Deus para que possamos ter fé e que essa fé venha aumentar cada vez mais. Ela não pode retroceder, como já disse acima, antes aqui. E Deus não tem prazer nisso, né? A incredulidade é realmente tomar partido contra a palavra de Deus. Se quisermos que a palavra de Deus funcione a nosso favor, devemos concordar com ela. Nós não podemos questionar, porque tem gente que às vezes questiona, não, mas isso não é assim, não pode ser assim, Deus não falou assim, Deus é amor, Deus não é justiça. Então, não podemos questionar isso, temos que crer o que está realmente ali na palavra de Deus. Não é questão de esperar nem querer, a fé que realiza as tarefas. Ela que vai fazer as coisas. Não é a gente ficar esperando e falar, já que tenho fé, vou esperar o dia que vier isso. Não, não é assim. E só realmente querer, né? Nenhum texto na Bíblia diz que quando oramos, recebemos aquilo que esperamos. Quando oramos, recebemos aquilo que esperamos. A palavra de Deus diz, tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, e será assim convosco. Isso está em Marcos 11, 24. Então não é orar só e falar, não. Mas se não orar, se não tiver fé, se não acreditar realmente que é assim como Deus quer, como está nas Escrituras, tem que crer realmente na fé, aí sim, vai conseguir realmente crer, não é só orar, né? Tem que crer realmente que a palavra nos diz sobre isso, né? Agora tem uma diferença também da fé que se usa, modo de falar, usar na cabeça ou na mente, e a fé no coração. São duas fés diferentes. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o coração é o que produz tudo em nós, né? A fé na mente, você diz, sei que a palavra de Deus é verdade, sei que Deus me promete a cura ou simplesmente qualquer outra coisa que a gente necessitar, né? O Espírito Santo responde minhas orações, mas por algum motivo não tenho resposta. Então você está com isso só na cabeça, você não está no coração, você não está crendo realmente. Agora, quando diz no coração, você crê dizendo, se a palavra de Deus declara assim, então é verdade. A cura ou a bênção é minha, já a possuo, tenho-a, embora não a possa vê-la. Então você está realmente acreditando nisso, você está no coração, você está dando crédito à palavra de Deus, então aí você vai passar a receber realmente sobre isso, né? Então isso que é importante, a fé, tudo nosso tem que ser produzido pelo nosso coração, que a palavra fala que do coração sai o que está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, você acredita na palavra de Deus, é isso que vai te levar, vai fazer você crescer, né? E hoje eu quero destacar duas pessoas aqui realmente, que já foi comentado nessas ministrações aí, que é a fé de Noé e a fé de Raabe. São duas pessoas que realmente creram realmente no que Deus queria e fez o que foi pedido por Deus, no caso de Noé, né? Que Deus pediu que ele construísse a arca, vocês sabem dessa história, né? E creio que Noé é um ser humano sujeito às mesmas tentações que nós temos. A tentação de sentimento que passava pela cabeça da gente, a dúvida, o desânimo, o sentimento de que estava perdendo tempo com aquilo, porque crítica ele deve ter recebido demais sobre isso, mas graças a Deus que ele não deu ouvidos a isso. Nós também temos que estar nesse mesmo propósito de Noé ali, né? Se é uma coisa que Deus pediu que fizéssemos, se é o cumprimento das Escrituras, como está nas Escrituras mesmo, as pessoas podem te criticar, podem falar, mas você tem que estar realmente firme nisso, crendo e tendo fé sobre isso. Mas graças a Deus que ser tentado não é pecado, ceder à tentação que é pecado. Quer dizer, ele foi tentado, creio eu, né, que ele foi tentado na cabeça também sobre tantas dúvidas quanto a isso, mas ele não cedeu, então ele não pecou contra isso, porque
ele fez o que tinha que ser feito, não importando o que as pessoas estavam falando sobre ele, né? Do que estava fazendo. E outro exemplo também, digo que ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Quer dizer, então a tentação que vem até nós não nos diz que somos pecadores. E se cedermos, aí sim passamos a pecar. Aí há essa diferença, né? A tentação, o desânimo, perde a força quando permanecemos em fazer o que Deus disse. Então, Noé recebeu aquilo de Deus, Deus pediu, ele fez, e foi fortalecendo cada vez mais a fé dele e perdendo a força, o desânimo, que creio que deve ter acontecido com ele também, mas ele se entregou totalmente, e isso foi importante. Ele levou 120 anos para construir uma arca, e naquela época era difícil, hoje ainda é difícil, mas hoje tem toda a estrutura, então tudo fica mais fácil. Mas para ele naquela época, outra coisa de destaque também, naquela época não existia, não tinha nada sobre arcas, não havia chuva, então é coisa que ele realmente teve que acreditar e ter fé que aquilo seria, e tudo aquilo aconteceria como Deus tinha realmente determinado e tinha falado com ele que assim seria, né? Então, isso é importante. Nós temos que ter discernimento para entender o que Deus quer de nós e, e fazermos, acreditar realmente que é a vontade de Deus, a nossa vontade tem que se ficar de lado, mesmo que venham algumas tentações, mas a gente tem que realmente descartar, porque hoje em dia, o jeito que estão andando as coisas, qualquer coisa que você for fazer, muitos, mas muitos mesmo, são contrários, porque não querem ouvir, não querem ter o discernimento do que Deus quer que façamos. E é outro que eu vou estar falando agora sobre Raabe, né? Raabe foi uma mulher também de muita fé, realmente. Raabe era uma mulher cananeia da cidade, cidadã de uma nação conhecida que adorava muito ídolos. Então, além de ser cananeia, Deus não conversava diretamente com esse povo. Falava sempre com o povo dele, que é o povo de Israel, os judeus ali. Então, mas dela ouvir falar quando o povo saiu do Egito, permaneceu no deserto ali, dela ouvir falar nisso, ela cria que realmente esse é o Deus verdadeiro, e não o que a nação dela, que o povo dela, os deuses que eles adoravam. Então, ali ela teve realmente uma fé e agiu, né, através dessa fé que ela teve realmente de ouvir falar de Deus. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que ouvem falar de Deus, mas não querem aceitar realmente. E hoje nós temos em mãos as Escrituras, irmãos, que possam mostrar, comprovar que realmente é o Deus verdadeiro, mas muitos ainda não querem. Imagina naquela época dela, né? De acordo com a lei existente naquela época, que a lei que os judeus seguiam, Raabe não tinha parte das promessas de Israel. Quer dizer, ela estava realmente totalmente excluída, mesmo acreditando em Deus, mas a fé dela, o agir dela, que fez ela ser quem ela é e ter o destaque que ela teve, né? Mesmo a Raabe conhecer os israelitas e seu poderoso exército, ela acreditava que Deus era o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, o Deus que ela tinha que aceitar realmente com ela também, apesar de seu povo estar contra. Então, isso é uma fé que realmente moveu muito ela e ela acreditou nisso. Apesar da aparente desesperança da situação de Raabe, ela não desesperou, por eu falo nessa parte, quando ela era daquele povo e o povo iria entrar ali. Foram 2 espias, né, para poder conhecer a terra, saber como era. E ela, pela fé dela, a fé tão forte que ela tinha, ela escondeu os espias, cobriu e depois que o pessoal passou para quem pegar, para matar os espias, né,
ela dispensou eles em paz, mas com ousadia, na fé que ela tinha total em Deus. Ela sabia que ela ia conseguir, porque ela cria realmente no Deus verdadeiro. Ousadamente, ela pediu aos espias que protegessem a família dela quando eles invadissem, né? E realmente foi o que aconteceu. E depois de tudo isso, se mover todo, passando tudo aí, ela também passou a ser da linhagem de Jesus. Olha para você ver, uma pessoa que não tinha nada a ver com os judeus, passou a pertencer aos judeus, passou a entrar na linhagem de Jesus, que coisa muito importante, não somente para ela, mas para todos nós, né, para ter essa participação nessa linhagem de Jesus. Então, para ela foi demais, foi muita coisa. E isso tudo porque a fé que ela teve, Deus reconheceu realmente que ela estava, como se dizer assim, no local errado. Mas ela tinha fé realmente no Deus verdadeiro. E por isso que eu falo, a fé é fundamental para nós. Fundamental. Mesmo que a gente não veja que a nossa mente vai contra tudo isso, mas nós temos que ter a fé realmente, acreditar que a palavra de Deus é verdadeira e através da palavra dele é que conseguimos ter fé e através dessa fé é que conseguimos realmente adorar a Deus, entregar realmente na mão dele, ser dependente dele em tudo, em tudo. Então, é o que eu, para finalizar essa mensagem, é o que eu deixo para vocês a pergunta de início, né? Em quem ou onde está a sua fé? A orientação que eu tenho é que seja realmente cada dia mais fortalecida, que ela não possa retroceder e que ela possa ser realmente focada em Deus e nas escrituras que Deus deixou para nós, nos dando a direção, para que possamos realmente sermos uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente tem fé verdadeira, uma fé firme e fortalecida nas escrituras de Deus.